E vamos explorar mais os recursos do Adobe InDesign e hoje vou responder mais dúvidas que recebi. Depois da postagem da primeira aula choveu de dúvidas, com uma coisa bem comum que muitos e-mails que recebi foram a respeito do assunto sangria e o slug, para que serve? O pessoal acha que é complicado, isso é muito simples na verdade, isso aí não tem segredo nenhum. Eu vou mostrar na prática então, explicar realmente o que é essa parada, é simples, básico demais. E vou explicar também sobre a inserção de imagens, é outra coisa básica aqui no InDesign, que é trabalho com imagens vindas do Photoshop, vindas do Illustrator, logotipos, enfim. Porque o pessoal tá achando que a qualidade da imagem é uma porcaria, o pessoal não entende ainda essa parada que é a imagem, quando você insere no InDesign já vem com um frame e tal, que é um item de série, vamos dizer assim, que já vem com o InDesign. Quando você insere uma imagem, ela já vem com esse item de série, que é uma máscara, aqui é chamado de frame, que vai determinar aonde que a imagem vai aparecer, você determina através desse quadro. Eu vou explicar então tudo isso, as dúvidas mais comuns, e na próxima, né, porque eu tenho que explicar isso, porque na próxima eu já vou iniciar com algum projeto, algum conteúdo de publicação digital, não sei, eu vou inventar alguma coisa. E não dá para começar sem aprender o básico então, né, porque eu estou fazendo justamente essas aulas de InDesign, o pessoal que está me pedindo, o pessoal que está começando agora, que não manja nada mesmo do InDesign, muito menos de impressão. E no caso, a sangria e o slug são utilizados para impressão. Então vamos lá iniciar, eu vou criar um novo documento, File, New Document. Você já habilite aqui esse checkbox Preview, para que você já veja o seu documento, quando você está criando aqui o seu preset, pode ser um preset que você cria, né, para salvar e tal. Eu vou explicar então o que corresponde a cada elemento aqui, para que você não se perca mais. Pessoal apanhando aqui um pouquinho com o InDesign, achando complicado. Não é complicado, é um pouquinho, vou falar que não, tem uns recursos que são complicados, mas isso aqui é coisa simples demais. É que o pessoal compara muito, acho que vai ser igual ao Photoshop, que vai ser igual ao Illustrator. Embora tenha uma interface muito semelhante, né, intuitiva, se você mexe com Photoshop, com Illustrator, muita coisa você já vai saber aqui, né? Alguma coisa ou outras são diferentes, principalmente os recursos, é claro, de tipográficos, que são muito mais complexos aqui, variados, né? Que é o diferencial do InDesign, é um programa para tipografia. Então, no caso aqui, ó, de criação de novo documento. Aqui é uma caixa de presets, onde você não tem nada por enquanto, mas você pode criar o seu preset, por exemplo, um conteúdo que você cria um flyer com frequência, um tamanho de um flyer, de um catálogo, um panfleto, uma parada que você cria com frequência. Depois que você fez todas as mudanças aqui com tamanho, você clica nesse botãozinho, ele salva seu preset para que você não fique configurando toda hora a mesma coisa. Não está satisfeito com aquele, quer excluir, você clica na lixeirinha, seleciona ele na listagem aqui e deleta. Aqui, para que vai ser o seu documento? Estou falando português claro aqui, sem muita frescura, para que você entenda bem realmente o que é essa parada. Não adianta ficar falando termo técnico, aquilo ali, porque aí não entra na cabeça, né? Já, com os anos de experiência que eu tenho gravando aula, eu sei que funciona de forma diferente, né? Então, aqui, o que é? Vai ser para ser impresso, print, o seu documento, ele vai ser impresso. Ele vai ser um conteúdo para a web, você vai exibir na web de alguma forma, ou vai ser um conteúdo, uma publicação digital. Uma publicação digital, no caso, é um conteúdo interativo, por exemplo, que vai ter umas configurações já padrões para iPad, por exemplo, para um iPhone, para um Android com uma tela de 10 polegadas, ou custom, que você determina o valor, que pode ser para outro tipo de aparelho. Então tem essas configurações aqui. Neste caso eu vou explicar sobre a impressão. Print é um documento que vai ser impresso. Aqui eu tenho Page Size como em qualquer outro software. Leather, Legal Tabloid, metade Leather, metade Legal. E os tamanhos A5, A4, A3, B5, cartão americano, padrão, o Compact Disc, né, de CD. E vou utilizar neste exemplo o tamanho padrão A4. Aqui eu tenho a medida, é claro, para colocar o valor que eu quiser, né, personalizado. E está a medida em centímetro, que eu mostrei na aula anterior, que você vai nas preferências para colocar as suas medidas em centímetro, milímetro ou pixel. A orientação do papel e aqui columns. Aqui são colunas que você insere aqui, ó, number, com o preview habilitado, eu posso visualizar em tempo real, alteração do documento, vou colocar aqui 3 colunas. Essas 3 colunas, ao contrário que eu recebi até no e-mail, não vão ser impressas, ela não vai aparecer essas linhas na impressão, não se preocupa com isso. Isso aqui são guias que vão lhe auxiliar para a inserção de conteúdo, seja de texto ou posicionamento de imagens. Então, neste caso aqui, por exemplo, muitas revistas utilizam revista é mais 2 colunas em algumas situações, né? Jornais são 3 colunas,
alguns, né? Outros não. Tem até mais, né? Tem jornais que são 4, 5 colunas. Você pode criar aqui o conteúdo e você tem essas guias de auxílio. E esse gutter é esse espaço entre as colunas que você aumenta o valor. Quando é jornal, assim, uma publicação para jornal, até utilizo aqui direto, mas eu crio depois isso, depois dependendo da situação, porque tem página que vai, tem página que não vai, então não adianta eu criar esse padrão aqui para todas as páginas se eu trabalhar com um documento com múltiplas páginas aqui. Então aqui eu posso determinar, é claro, a quantidade de páginas, se vai começar na página 1, 2 ou 3 o documento, e aqui se vai ter essa opção Facing Pages aqui, que determina se vai ter capa, né? Fala português, vai ter capa parada, com capa, anticapa, enfim, você habilita aqui. Isso aqui eu vou explicar, talvez já na próxima aula, que a gente vai criar umas 6 páginas pelo menos, aí fazer alguma coisinha do tipo, explicar sobre páginas mestras, e tem coisa pra caramba. Então, page size aqui, beleza, as colunas, as margens, a margem é importante, principalmente, se é um documento único, nem tanto, assim, você pode deixar por exemplo, é uma impressão de só um flyer, por exemplo, supondo que isso aqui seja um flyer, vai ser só impresso, só uma folha. Tranquilo, você pode deixar uma margem aqui de 1 centímetro, 1,27, até um padrão bom. Agora, se é uma revista, por exemplo, você tem que pensar que não é impresso folha por folha quando vai para a gráfica. É impressa uma ao lado da outra, ou às vezes até 4 folhas juntos, né? Dependendo do tipo de impressão. Então, há uma folha do lado da outra. E você tem que pensar que é o seguinte, vai ser uma revista, e a revista vai ser encadernada, ou grampeada, enfim. E quanto mais páginas tiver aqui, maior vai ser a dobra. Então, se você coloca um texto muito próximo aqui, conforme vai ser aquela dobra da revista, o texto vai cair para dentro dessa dobra. Então, vai ficar possível da pessoa ler muitas partes. Então, você tem que marcar uma margem de segurança. Não se preocupe que isso também não sai na impressão, esse roxo aqui. Isso aqui é só de auxílio. E você tem que determinar uma margem de segurança para a inserção do seu texto, principalmente. Imagens, nem tanto, que você pode até passar para fora aqui imagens, que vai até utilizar a sangria no caso. Então eu vou explicar depois sobre sangria. Então uma margem tranquila aqui é de 1,27, um padrão bom, esse aqui, 1,27 ou 1. No caso deste documento em si, que é um documento único, que não vai ser encadernado, eu posso utilizar no valor de 9 milímetros. Fica até que boa a margem. Eu marco aqui a corrente, porque aí ele faz este ajuste a todo aqui o conteúdo da página. Bleed and Slug. Isso aqui é a sangria. E o Slug, que é uma área que você põe informações para a gráfica. Esse Slug, se são opções, por exemplo, Slug, que tipo de informação vai nesse Slug? Slug vai informação tipo de marca de corte, paleta de cores que foi utilizada para a gráfica. Situar, tem cores especiais Pantone, por exemplo. Esse tipo de informação, quando você vai gerar o PDF, aqui até mostra aqui, ó, quando eu passo o mouse em cima, ó, specify the area for custom marks or job information, sobre marcas de corte ou sobre informações do trabalho. Você pode colocar até um texto, um pequeno texto falando uma cor especial que vai ser aplicada ali, um verniz localizado, informando para a gráfica que vai imprimir, alguma observação. E como eu falei, então, no caso de marcas de corte e a informação das paletas, das cores que foram utilizadas, você consegue fazer gerando PDF de boa. Então você não precisaria nem colocar o Slug. Só que se for um documento que você vai utilizar, por exemplo, que tem uma dó, pode ser um flyer que seja 64, só que ele vai ser tipo aberto que nem um livrinho, cortado numa orientação assim, por exemplo, dividido no meio aqui, que vai ser um livrinho, né, algum panfleto desse tipo. Então ele vai ter uma dobra ali, né? Panfleto, se bem que o pessoal dobra na mão ali, mas você tem que indicar para a gráfica que vai ter uma dobra ali, né? Ou um tipo de faca especial, por exemplo. Tem cartões de visita que você tem o canto arredondado, então você tem que colocar essa informação para a gráfica, que ali vai ser uma faca especial que vai ser utilizada. Pode ser que o final aqui do documento seja um cortado, assim, tipo festa junina. Tem de tudo, né? De impresso tem de todos os tipos. Esse tipo de informação que você determina nessa área de Slug. Eu vou colocar a sangria aqui, que é o mais comum utilizado, né? O Slug. Peraí, deixa eu explicar sobre a sangria primeiro. A sangria, o mais comum utilizado, é um valor entre 6 milímetros, 5 e 6 milímetros, utilizado aqui no Brasil para as gráficas. Porque a sangria é uma marca
que você faz um acréscimo, vamos dizer assim, ao seu documento, que é uma margem de segurança. Se você está trabalhando com uma folha branca que não vai ter nada, aqui tranquilo, você não precisa nem de sangria. Agora, se você trabalha com um background criado nessa imagem, tem uma imagem aqui, por exemplo, ou até mesmo um retângulo que passa de um lado a outro da página, você tem que criar sangria. Porque é o seguinte, a guilhotina da gráfica que vai cortar essa parada. A guilhotina não acerta 100% o local exato da marca de corte. Ela pode cortar 1 milímetro, 2 para um lado, 1 milímetro, 2 para o outro, 3, né? Até 2 milímetros é aceitável. Ela corta para um lado e para o outro. Então, se você não esticar, vamos dizer assim, acrescentar essa segurança ao documento, ela vai cortar e vai ficar um filete branco na sua impressão, mesmo que seu documento esteja o tamanho correto, ali tudo certinho, mas é um erro mecânico, não tem como. Se é manual, então, pior ainda, né, o cara que corta naquela guilhotina manual. Se a mecânica já que é computadorizada já erra, imagina. Porque depende do posicionamento da folha, também a folha mexe um pouquinho, porque não é uma por uma que o cara põe ali e ajeita, é um bolo de folha que o negócio vai tudo automatizado, então desloca um pouquinho, então tem essa margem de erro. Então, beleza. O bleed, como eu falei, de 6 milímetros, 5 milímetros, vai. Habitue-se a usar de 5 milímetros, 0,5. Minha medida está em centímetro, então é 0,5, 5 milímetros. A bleed corrente, ele faz essa sangria para todos os cantos. Fica em vermelho aqui a sangria. O bleed, eu vou colocar o valor de 1 centímetro, 1,2. Eu coloco esse valor porque ele não começa, ele cria outro arco depois da sangria, mas não contando a partir da sangria, sim do canto aqui do final da página. Então eu vou colocar o valor de 1 e habilito aqui o cadeadinho, e então ele cria aqui em azul este de informação. Esse de informação, então, como eu falei, não tem nem o que explicar muito, é informação que vai para a gráfica. Talvez no curso, talvez eu tenha que explicar, é o mínimo que eu posso fazer. O curso que eu estou gravando de design, eu vou explicar sobre essa parada de você criar um documento que vai ter uma dobra, né, faca especial, um tipo de serrilhado, né, que é para de destaque, por exemplo, que lá que você tem tipo aquele serrilhadinho que é cortado com a faca especial para depois o cara descartar o negócio, né, tipo quebrar a parada. Pode ter forma dobra, por exemplo, de caixinha personalizada. Então tem coisa pra caramba. Então esse tipo de informação vai aqui, um verniz localizado em tal parte. Você pode pôr essa informação nessa área aqui, de segurança. Tem gente até que até coloca nessa vermelha aqui, mas é besteira, porque pode, além da guilhotina cortar e aparecer na sua impressão, pior que eu já vi isso, cara. O cara coloca nessa área vermelha informação sobre o pessoal que manda pra gráfica. Besteira, porque a guilhotina pode errar um pouquinho e cortar e aparecer no seu impresso o texto que você escreveu ou a paleta de cor. Os caras viajam na parada que faz aí. Não é aqui que põe, é aqui. Informação que vai para a gráfica é aqui. Porque aqui nada, a intenção aqui, nada é sair. O certo, nem do bleed, né, que é a sangria, nem aqui. O certo é não aparecer nada, mas devido ao erro, essa parte vermelha, ela pode ser que apareça, dependendo, é claro, da margem de erro da guilhotina. Então vamos a uma explicação mais prática aqui. Por exemplo, eu vou selecionar a ferramenta Rectangle. Eu vou configurar uma cor aqui de preenchimento para ela, um azul só para explicação aqui. E vou fazer o seguinte, vou pegar o padrão que a maioria usa. Vou pressionar a tecla Ctrl 1, dá o zoom em 100%, só que o Ctrl 1 é o que está em cima das letras. O InDesign não funciona com Ctrl 1, Ctrl 0, são os mesmos atalhos do Photoshop, Illustrator para fazer aquele zoom no documento, só que não com o teclado numérico, são os que são em cima da letra, Ctrl 1, Ctrl 0. Então o pessoal usa comumente, que vai mandar para impressão, assim, o pessoal que não manja, é claro, o pessoal já cria, por exemplo, vai ter um retângulo que a intenção é passar o retângulo de um lado a outro, por exemplo, aqui, ó. Clica aqui e arrasta de um canto a outro da página. Aí você me pergunta, tá errado? Tá. Porque é o seguinte, se isso aqui é um documento que vai ser exibido na web, tranquilo, de boa. Lembrando que este modo que você está visualizando aqui é o modo de estruturação do seu conteúdo, para você saber o posicionamento certinho do texto, caramba. Para que você vá para o modo de visualização Preview, você aperte a tecla W. Aí você vê aqui como vai ficar mesmo. Pode ver que não aparece nada. W de novo volta para o modo de visualização aqui, onde você tem informação das guias de auxílio. Então aqui tá beleza, ó. Tá tranquilo, né? Então você vendo assim tá de boa, né? Você criou o retângulo aqui, só está com um contorno aqui, né? Eu vou até tirar esse contorno,
Só para mostrar, então ele ficou um pouquinho fora ali, mas beleza. Imagine então, eu vou criar uma linha guia e vou simular, por exemplo, que o certo, é claro, a guilhotina, ó, arrastei a linha guia, era cortar ali. Mas, e se ela errar e cortar 1 milímetro para cá, a folha? Esse espaço aqui, ó, do azul até aqui, vai ficar com a cor padrão lá da gráfica, ou seja, um branco. Então vai ficar um filete branco no seu documento. Então o que você tem que fazer sempre quando você vai mandar no documento uma impressão e que vai ter algo que vai atravessar o layout aqui, uma imagem, por exemplo, você tem que colocar na sangria. Você cria, deixa eu deletar aqui, criar de novo. Você seleciona a ferramenta e tal, e você começa da sangria a criar. Ó. Se for um fundo chapado também, um fundo com gradiente, alguma coisa, você não limita a folha, você passa a sangria. Porque aí se a marca de corte errar 1 milímetro, 2 para lá, ele vai cortar e não vai dar diferença aqui na sua impressão, não vai ficar um filete branco ao lado. É simples mesmo, não tem dificuldade, o pessoal apanhando um pouquinho com esse negócio, perguntando, apanhando não, né? O pessoal perguntando, não tem dúvida, é simples, não é bicho de 7 cabeças aqui não, é só você expandir um pouquinho o seu documento. Um exemplo mais prático. O Slug nem tem o que falar muito, que é esse azul aqui. Aqui é uma informação que você pode digitar um texto aqui, porque o cara da gráfica vai ver, aí sai lá no PDF para ele ver, né, quando você gerar. Ah, aqui vai tal cor, aqui ó, você pode fazer um pontilhado que é uma marca de dobra, alguma parada desse tipo, informações que você vai passar para a gráfica. Então, ó, no caso aqui no Illustrator, eu tenho um background aqui criado simples. Uma paradinha criada aqui, por exemplo, que eu vou mandar para lá. Então, este background, por exemplo, eu tenho que ajustá-lo lá, passando para a margem de sangria. Vamos lá, então. Vou no InDesign, vou pelo comando File, Place, Ctrl D, para importar o arquivo. Então, tem esse aqui, que é o BG. Importei. Ele fica aqui, essa miniatura. Eu já pego do canto aqui, ó, do layout, vou pressionar o Ctrl 0, para que mostre todo o documento, encaixe na tela. Vou pegar aqui de cima, ó, essa área da sangria, clicar e arrastar, quando é um background chapadão de outra cor, ó, e arrasto para fora aqui até ficar na margem de segurança da sangria. Tranquilo, ó. Pode ver agora que se eu pressionar o W, vou pressionar o Ctrl 1 primeiro, para que verem 100% aqui, e vou pressionar o W. Então o W eu já vejo aqui, ó. Aqui, ó, passou bem para fora aqui, então tem uma segurança boa. Então se a guilhotina errar um pouquinho, vai aparecer o pedaço da minha folha aqui ainda, desse negócio azul. Eu não vou perder. Então é simples, é isso que é sangria. Coisa simples demais. Agora então vamos às explicações aqui. O pessoal que está apanhando em trazer imagens aqui para cá. Uma das perguntas que já recebo é isso aqui, ó. Puta, a imagem fica uma porcaria. Não é isso. É a performance do software. Eu até falei sobre isso na imagem na aula anterior. É só você ir no menu View ou Display Performance e colocar na opção High Quality Display. Ou ainda, se você quiser só uma imagem seja mostrada em High Quality Display, você clica na imagem, ela fica selecionada aqui e você clica com o botão direito e tem a opção Display Performance e High Quality Display. Aí ela mostra no modo High Quality. Mesmo que tiver no outro modo, todo ali pixelado, quando você salvar um JPEG, um PDF, imprimir, não vai sair daquele jeito. É só para melhorar aqui a performance do software. Então tá tranquilo. Então eu trouxe aqui este backgroundzinho simples. Pressionando o W, então você altera entre as visualizações. Se habitue sempre, né? Porque aqui você pode atrapalhar um pouco a visualização, né? Com essas guias e tal, onde você vai inserir texto e tal. Você pressionando o W, você vê então o documento como que vai ser o resultado final, né? Legal aqui o esquema. Só que essa folha aqui ó, ficou um pouquinho para cima, eu achei aqui, ó, muito perto aqui. Então como que eu posso fazer isso? Isso é resolver esse problema. Isso é um documento do InDesign. Então você vai importantíssimo também é que você lembrar que o Illustrator, o InDesign, ele trabalha com links. As imagens que são a eles estão vinculadas. Então é muito importante quando você vai criar uma publicação, algo para um cliente, uma revista, que vão ser inseridos vários arquivos, como imagens, arquivos vetoriais do Illustrator, você ir na sua área, lá na sua pasta de documentos, cria a sua pastinha clientes, ou a pasta sua pessoal, não sei, cria o nome uma pasta com o nome do projeto que você vai criar. Aí lá dentro você cria uma outra pastinha que você pode chamar de links, e tudo que você utilizar, você
salva dentro dessa pasta. Você é um arquivo externo do Illustrator, cria uma cópia e joga dentro dessa pasta, um logotipo de um cliente, alguma coisa, você joga tudo lá, imagens e o caramba, e deixa tudo lá. Porque ele trabalha através de link. Então se eu alterar, por exemplo, pegar, tá lá no meu desktop uma imagem. Aí eu coloquei aqui no meu documento, beleza. Depois eu fui excluir a imagem, eu salvei ela em outra pasta. Joguei ela para outra pasta. Vai dar um erro aqui no Illustrator, ela vai perder o link da imagem. Aí já ferrou a parada. Então você tem que sempre manter essa organização. Então aqui ó, é um arquivo do Illustrator. Eu tenho esse painel aqui, ó, indo pelo Essentials. Você pode habilitar aqui a visualização Essentials, Reset, vai estar aqui no padrão. Eu vou só clicar aqui para mostrar aqui, ó. Eu tenho aqui links. Links, ó, pode ver, aqui é o bg.ai que eu tenho linkado aqui. Então, neste painel de links, me mostra os objetos que eu tenho incorporados neste documento. Clicando com o botão direito, eu tenho a opção Edit Original, editar o arquivo original. Clicando, então, ele abre para mim o Illustrator com o arquivo aberto. Então eu seleciono, por exemplo, não quero aqui essa parada, que já fiz separado aqui no Illustrator, vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Vou colocar mais ou menos aqui. Fecho o documento, ou simplesmente não precisa nem fechar, vou lá em File, Save, salvei, voltando para o InDesign, como é um link dinâmico, ele já faz alteração aqui para mim. É muito legal trabalhar dessa forma, seja com o Illustrator, uma alteração feita no Illustrator, ou um arquivo PSD que eu trouxe do Photoshop, por exemplo. Até um esquema de vídeo que eu trouxe do After. Dá para fazer coisas aqui interessantes. Agora, por exemplo, eu fiz isso vindo aqui do InDesign, indo pela opção de editar o arquivo. Então o design está sabendo que eu ia editar o arquivo. Agora, supondo que este arquivo seja um logotipo de um cliente, por exemplo. Eu vou até inserir o meu aqui, File, Place, e vou localizar aqui, ó, o meu logo Backstudio. Cliquei, eu vou inserir aqui nessa área. Clico, arrasto e vai ser inserido nesta área aqui. Beleza, tá ali o meu logotipo. Pode ver que ele está com uma qualidade inferior à planta também, mas porque é só clicar com o botão direito, se quiser ou não, né? E depois é bom só ver no final, High Quality Display, já melhora a qualidade aqui. Então meu logo está aqui. Aí supondo, é um logo, é um arquivo externo, é um outro documento fechado lá. E o meu logo, por exemplo, eu uso aqui para colocar num vídeo, numa animação que eu faço, eu uso no site, eu uso em marca d'água, eu uso. Então na hora eu estou alterando. Então imagina que beleza, eu fechei, esse é uma publicação tal, que eu fiz aqui no InDesign, tá show de bola, fechei aqui, beleza, fui dormir, no outro dia eu vou mexer nesse logo. Aí eu vou lá no meu Illustrator, por exemplo, eu tenho o logo aqui aberto. Aí eu pego esse logo aqui, por exemplo, pego aqui essa parte aqui do texto e coloco um Drop Shadow aqui, que nem ele tem mesmo. Coloco aqui um Drop Shadow, coloco esses dois aqui, também tem Drop Shadow, essa paradinha aqui tem Drop Shadow, só a folha que eu não coloco, que não fica muito legal não. Aí eu salvo o meu arquivo, porque eu vou utilizar em outra parada, alguma coisa, beleza. Aí quando eu for abrir no InDesign, ele volta a ter a performance, né, padrão mesmo, ele perde aquela qualidade. E aqui na aba de links eu vejo este aviso aqui, ó. Ele está avisando para mim, ó, eu clico nele e mostra até outras informações aqui embaixo, que o meu arquivo foi modificado. Isso é o mínimo, sabe? Sorte. E se eu mover o arquivo de lugar então? Porque está linkado a um endereço aqui, né? Que é aonde está aqui, ó, o patch, o caminho que ele está. Ele está em C-User, Fábio Beccari, Desktop, Logo, tal, tá lá no meu desktop, tem o caminho dele aqui. É um problema desse, tranquilo. Eu dou um duplo clique aqui no amarelo, ele vai buscar as informações para mim, ele altera e coloca aqui até a sombra que eu coloquei aqui para mim, sem problema. Tranquilo. Agora, se eu pego esse logo, eu vou fechar ele no Illustrator aqui primeiro. Fecho ele. E vou pegar lá no meu desktop e vou só mudar de nome o arquivo. Não precisa nem tirar ele daqui, ó. Eu jogo ele dentro de uma pasta qualquer ali, mas eu só vou mudar ele de nome. Colocar o nome dele de logo. Só logo. Deleto aqui o nome, beleza. Agora no InDesign, olha lá, já tá um vermelhão ali, ó, falando que missing, tá perdido a parada. Aí eu tenho que fazer o quê? Dar um duplo clique e achar onde tiver esse logo. Então é muito importante isso, você criar um documento, você cria uma pasta. Eu tenho minha pasta de clientes aqui, tudo certinho, nas bibliotecas, a biblioteca Backstudio, tem minha pasta de clientes e o caramba, que tem tudo separado certinho. Eu vou criar um projeto novo,
separa os arquivos que o cliente me enviou, separa as imagens que eu vou utilizar, se é um projeto de uma publicação digital, que são os produtos do cliente que vão ser exibidos, o conteúdo de vídeo, tudo separa ali, porque daí eu não vou perder. Porque se eu coloco uma bagunça, cada hora uma pasta no meu computador, beleza. Tô ferrado depois se acontecer uma zica dessa e eu perder algum arquivo, deletar por acidente. Se eu tenho no computador ainda, eu clico aqui, eu dou um duplo clique e acho ele lá. Área de trabalho, acho que é o logo aqui, ó. Achei. Ele arruma, né, a parada para mim. Mas e se eu deletei esse arquivo por acidente? Então é muito importante manter organização. Em design, principalmente, sem organização, não é nada, cara. Você tá ferrado, porque é muito elemento que você trabalha, muita coisa mesmo. Esse logo aqui eu vou deixar ele sem a coisa. Outra maneira de você editar também é clicar aqui no elemento, editar no Illustrator, por exemplo, no arquivo original, Alt pressionado e dar um duplo clique. Ele abre no Illustrator de novo. Então eu posso selecionar lá os elementos que eu tinha selecionado aqui, no caso só esses aqui primeiro, tirar o drop shadow desse, que eu prefiro. Uma outra dica também, elementos assim que você tem no Illustrator, que você cria no Illustrator, e você põe sombra, eu prefiro, né, não estou falando que é o certo, que nada, eu prefiro utilizar, pode ver que tinha sombra aqui no arquivo Illustrator, mas eu prefiro utilizar a sombra do InDesign, fica um resultado mais bonito na publicação. No impresso fica mais bonito, tem mais precisão de sombra do que vindo do Illustrator. Então no InDesign eu vou primeiro ter que salvar, né, o arquivo aqui, File, Save. Aqui não preciso, não vai dar aviso, porque eu avisei antes, né, para o InDesign que eu ia modificar este arquivo. Então ele já corrige aqui para mim, não aparece erro nenhum aqui. Então aqui eu tenho a opção aqui, ó. O pessoal está perguntando onde é isso também, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho este filtro. O filtro é, por exemplo, é a aplicação no objeto, no caso é um objeto, se é no stroke, o contorno, ou se é no preenchimento. Isso para outro tipo de objeto criado aqui. Isso aqui falarei depois na próxima aula. E aqui eu tenho o efeito padrão, que é de inserção de sombra, por exemplo. E aqui eu tenho o FX, que são vários, igual tem no Photoshop. Outer Glow, Inner Glow, Bevel, Satin, Feather, um desfoque, então. Eu posso colocar um Drop Shadow daqui. Ó, clico aqui, aplicou um Drop Shadow e já é um padrãozão que está aqui, ó. Aplica aqui no padrão, tem as configurações. E lembrando que as distâncias, por exemplo, a distância aqui, eu vou colocar em 0 aqui e vou colocar fica em 0 nos outros aqui. O size, a medida do meu documento está em centímetros, mas se eu tenho já um lance assim, por exemplo, eu sei um desfoque legal que fica medido em pixels, eu não preciso colocar aqui ponto C, aqui ó, tá a medida cm. Eu posso muito bem digitar aqui o size, vai ficar legal em 5px. Px são pixels. Então ele transforma essa medida para pixel para mim. E aqui eu posso colocar aqui o y offset em 4 centímetros, mais ou menos, o y, né? Acho que vai ficar legal. Vamos ver aqui, ó. E tenho a transparência. 4 centímetros é muito, né? 4 pt de pontos, né? 4 centímetros é absurdo. Olha para onde foi a sombra. 4 pt, 4 pontos só. Usei duas medidas diferentes, sendo que o documento é em centímetros. Então você tem essas opções também, ó, Inner Glow, Inner Shadow, Gradient, Feather. Tem até essa opção diferente aqui que os outros não tem. E a opacidade aqui, vou colocar aqui em 50. Achar muito intensa não a opacidade. Clicar no OK, beleza. Então tem aí o meu logo tranquilo, de boa. Então lembre-se primeiro da organização, então. E aqui, ó, se eu quiser editar, o pessoal perguntou também, editar, você pode ir direto no FX e clicar de novo aqui, ou ó, aqui como só tem o ícone de sombra aqui, você mantém o Alt pressionado e dá um duplo clique, ele abre aqui para você editar a parada. Na verdade é Alt, um clique só, você edita aqui então as propriedades do efeito que você aplicou. Agora eu vou voltar para o modo de visualização das guias, pressionando W, porque eu vou importar imagens aqui. O pessoal está apanhando com imagem. Então eu vou lá em File, comando Place, e vou selecionar esta imagem aqui. Fica aqui este menu de visualização e vou clicar e arrastar e determinar o tamanho. Lembrando que olha a caixinha ali, ó, X e Y. Ele está mostrando para mim que eu só estou colocando, ó, 29%, agora 30%, do tamanho original da minha imagem. Então é claro, no InDesign você tem que
trabalhar com imagens de alta resolução. É claro, se o documento vai ser para impressão, é importantíssimo. E mais importante ainda, que eu vou mostrar nas próximas aulas, não é só pegar uma imagem JPEG aqui e jogar aqui dentro não, filho. A imagem tem que ser convertida para CMYK para que fique com fidelidade de cor aquilo que você está vendo e vai ser impresso. Não é pegar um RGB aqui e jogar aqui dentro não, que não é assim que funciona a parada não. Então você não tem uma alteração brusca de cor aqui, né? Principalmente quando é impresso. Então, ó, você cria o frame aqui, beleza, criou, soltou, colocou a imagem ali. O que o pessoal tá apanhando, ó, pode ver que nesse frame aqui mesmo, já tem um mostrando aqui, ó, isso só mostra desse jeito. Se eu pressionar W, a imagem vai sumir, porque ela tá fora da página. O preview, esse modo W aí, só mostra dentro aqui da página o que tem, fora não mostra. Agora eu pressiono W, por isso que eu vou trabalhar para mostrar aqui. Aqui tem o link, aqui mostrando que a imagem é linkada. Alt-click abre a aba de links ali para mostrar qual que é, aonde está ali no painel de links essa imagem. Eu tenho este em azul aqui, isso aqui é o chamado frame. Frame é como um item de série, como eu falei, que vem quando você importa uma imagem. É um quadro, é uma máscara que já é acoplada ao arquivo importado, pode ser até mesmo um texto, tem o frame de texto, tem frame para arquivo de Illustrator, tem frame para tudo, onde vai mostrar ou esconder partes da minha imagem. Por exemplo, eu pego aqui, eu não vou redimensionar a imagem. Ela vai só redimensionar o frame, o quadro, qual parte da imagem eu quero que mostre, ó. Só essa parte aqui. Então, isso é o controle de frame. Eu vou passar mais para fora agora, quer ver? Eu vou aumentar mais aqui, vai vazar, vai passar da imagem, ó. Passou da imagem, ficou para fora. O tamanho aqui do frame, ó. O quadro frame ficou maior que a imagem. Posso aumentar aqui também e aqui também. A imagem também está com qualidade baixa, porque é o esquema de visualização. Preste atenção nisso. Então, eu tenho opções que são aqui, ó, essas opções aqui dos quadros, Center Content, ó, centralizar o content. Content é o que tem dentro. Se você mexe com CorelDRAW, isso aqui é igual a um Power Clip. É a mesma coisa. Isso aqui é o Power Clip e o conteúdo dentro. Então aqui eu tenho essas opções aqui de configuração, ó. Fit Frame to Content. Essa opção, por exemplo, se eu passei aqui agora para fora, eu quero colocar este frame no conteúdo geral que tem dentro, eu clico nessa opção aqui e o frame encaixa ali perfeitamente a imagem. Ou clicando com o botão direito, eu tenho essa opção Fitting aqui, onde eu tenho todas as opções e ainda os atalhos para que isso aconteça. Eu não posso também, por exemplo, eu vou aumentar um pouco mais o frame aqui. Eu tenho opções aqui, não, aumentei bem o frame, o quadro de fitting, que ele muda ele faz o stretch na imagem, por exemplo, ele danifica a imagem porque ele estica a imagem. Então, eu tenho outras opções aqui, ó, fill frame é você está trabalhando com o frame e fit content é o conteúdo, a imagem no caso. Fit Content Proportionally. Então isso faz com que a imagem seja expandida proporcionalmente. Vou pressionar o Ctrl Z. Agora eu vou na outra opção, Fitting Content to Frame. Aí isso, ele já estica a imagem, só que ele perdeu a proporção da imagem. Ó como é que a costa da mulher vai ficar zoada agora aqui, ó. Fica esticada, ó. Fitting Content to Frame, ó. Esticou a imagem, não foi proporcional. Isso é errado você fazer. Isso é errado. Então eu vou colocar essa segunda opção aqui para ajustar o frame e mostrar outras características legais aqui. Eu tenho aqui, então, essa paradinha aqui, ó, esse botãozinho. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como você controla a imagem. Mas aqui eu tenho este amarelinho aqui. Este amarelinho, se eu der um clique nele, Click to Edit Corners, ó, mostra para mim. Dou um clique, aí mostra a bolinha vai para o canto aqui. Eu clicando e arrastando, eu posso fazer o que? Com que o frame fique arredondado. E eu posso aplicar efeitos depois, é claro. Um efeito de um drop shadow, um stroke personalizado, que eu posso personalizar vários. Tem um esquema muito louco de personalizar stroke aqui no InDesign. Fazer o contorno, pontilhado, é uma parte de coisa legal que dá para fazer aqui. Então eu tenho essa configuração. Mantendo a tecla Alt pressionada e dando um clique nessa pontinha, qualquer ponto desses diamantezinhos amarelos, como são chamados, né, diamonds.
Yellow Diamond, são chamados aqui no InDesign. Se eu dou um Alt e clique, ele muda, porque tem algumas bordas padrões aqui. Alt, clique e Alt, clique, ó. Tem algumas que ele vai fazendo e eu tenho configurações. Eu posso mover ainda para determinar maior ou menor a parada. Alt, clique de novo aqui, ó. Faz assim, aqui, ó, aumenta um pouco mais, ó. Olha só os efeitos que eu tenho. Alt clique de novo, volta para o padrão. E além de tudo, eu tenho aqui, ó, para fazer independente nos cantos. Se eu seleciono aqui, ó, este botãozinho, Alt clique de novo, abre aqui, ó, Corner Options. Então eu posso habilitar o Preview. Se está com a correntinha, ele altera todos ao mesmo tempo, mas não. Se eu quiser só este pontinho aqui, ó, este aqui, eu faço uma medida aqui e um tipo para aquele ali. Por exemplo, coloco um Fresnel ali naquele. Diminuo um pouquinho o valor. Coloco neste canto aqui um outro, um arredondado. Então eu faço designs diferenciados aqui, né? E fica então a seu critério. Agora, se eu tenho aqui a imagem, eu quero modificar a imagem aqui dentro, que eu posso deixar a imagem maior, por exemplo, detalhar a imagem. Então, passando, ó, eu dou um clique só na imagem, ó, passando o mouse, eu dou um clique até isso aqui ficar com um tom de marrom, laranja, eu dou um clique, ó. Agora ficou marrom. Agora eu estou editando o conteúdo, eu dou um clique apenas dentro, ó. Fora, aqui, ó, se eu mover aqui, ó, esse cursor com um quadradinho do lado, eu estou movendo tudo ali, ó, de boa, o frame e a imagem. Se eu clicar dentro, ó, uma vez, cliquei dentro uma vez, aí fica marrom. Marrom, eu vou controlar então a imagem lá, o frame ficando e a imagem indo. Então eu posso aumentar a imagem aqui, ó, proporcional com o Shift, por exemplo, e reposicionar aonde eu quiser. Vou até aumentar a performance aqui. Display Performance, High Display. Então já fica melhor a visualização da imagem. Então eu tenho este controle clicando aqui dentro da imagem. Então eu vou arrastar lá para o meu documento, ó. Some, preste atenção, porque você está trabalhando com o marrom. Aí você clica fora, deixa a sua setinha ficar com o quadradinho preto de novo. Aí você clica e arrasta. Preste bem atenção nisso. O pessoal está apanhando isso aí no controle da imagem aqui. Então, por exemplo, posicionei aqui, por exemplo. Show de bola, tá tranquilo no meu documento. Posso, ó, pode ver que tem um pequeno stroke, eu removo. Aliás, não tem stroke não. Deixa eu pressionar o W para visualizar. Não tem stroke não. O W eu vejo o resultado, o preview, né? O preview. Mas eu posso colocar um stroke aqui, ó. Posso colocar uma cor de stroke, um verde para combinar com o design ali. E um tipo, ó, tem alguns strokes personalizados aqui, ó, de diamantes e o caramba. Aumentar o tamanho dele, do stroke, ó, para cor verde, enfim, eu tenho algumas opções interessantes aqui, além, é claro, de colocar eu posso colocar o efeito drop shadow, olha só, conteúdo, ó, olha só que legal o resultado, né? Coisas simples aqui de serem feitas, né? Então o pessoal que está apanhando com a imagem, vamos a mais explicações sobre imagens. Não é só desta forma que eu posso acrescentar imagens aqui no Illustrator. No InDesign, tô com o Illustrator na cabeça, que é tanto programa em InDesign, Illustrator, Photoshop, nossa senhora, fica doente com essas paradas, mano. Aí morro disso um dia ainda. Vou deletar isso aqui. Eu vou aqui pra fora de novo. Tá com 38 minutos de aula, aguenta, filho. Aguenta que o barato é louco. O barato é louco e o processo é lento, como falam. Eu tenho essas ferramentas aqui, ó. Polygon Frame Tool, tenho Rectangle Frame Tool e Ellipse Frame Tool. São ferramentas onde eu crio frames, que eu posso incorporar imagens, conteúdos, outros tipos de conteúdo, multimídia, caramba. Pode ser circular, pode ser quadrado e pode ser poligonal. Então eu posso criar, por exemplo, limitar na minha página aqui, por exemplo, essa página aqui, eu quero que ela tenha aqui 5 imagens. Então, antes de colocar as imagens, eu já posso criar um pré-layout, vamos dizer assim, um esboço, onde eu vou colocar os frames. Por exemplo, eu quero 4 frames aqui. Então eu clico aqui, ó, e arrasto. Com o Shift pressionado, ele faz o quadrado proporcional. Então ele já criou um frame ali. Aliás, nem eu cliquei errado, cliquei na ferramenta errada. Esse aqui, ó. Rectangle Frame Tool. Cliquei na ferramenta de retângulo normal. Essa aqui, ó. Mesma coisa, Shift pressionado, ele mantém a proporção, beleza. Ele faz só um frame aqui, ó, com esse X no meio, que é um box esperando um conteúdo ali para entrar. Eu posso já configurá-lo aqui com arredondamento também. Tenho tudo isso. Tem esse outro azul aqui, isso aqui é para um conteúdo tipo de link.
Por exemplo, eu posso colocar uma imagem aqui que seja linkada a um texto, por exemplo. Um texto, aliás, linkado a uma imagem. Por exemplo, o cara clicou um conteúdo digital. O texto, o cara clica, o cara vê a imagem, corre a folha, rola a folha para o conteúdo, para a imagem, para o cara ver, né? Então, um monte de opções tem o InDesign, bem interativo, bem louco esse programa. Então, por exemplo, eu criei aqui. Aí, se eu quiser adicionar aqui uma imagem aqui dentro, eu posso ou manter ele selecionado. Se eu manter ele selecionado e for no comando File, Place, e selecionar a imagem já é inserida ali dentro. Olha só. E eu tenho então a opção de você clicar aqui na imagem. Ó, clica aqui na imagem, olha só o marronzão tamanho, porque ele vem com a imagem, aí ele já não deixa eu determinar o tamanho da imagem. Ele vem com a imagem com o tamanho original. Olha o tamanhão aqui da barra aqui, ó. Tá dando zoom com o Alt pressionado e o scroll do mouse, ou Ctrl menos, Ctrl mais. Então vem cá, aqui, vou diminuir aqui o tamanho um pouquinho e pressionar de novo o Ctrl 1 aqui para eu visualizar. Tamanho adequado aqui. Tranquilo, fiz o ajuste. De boa. Agora, eu tenho outra opção. Por exemplo, vou funcionar Ctrl Z aqui duas vezes até sumir a imagem. Sumiu a imagem. Se eu importo sem ele estar selecionado, ele fica desta forma aí, onde eu posso pegar na imagem, ó, e determinar o tamanho dela ali dentro do quadro. Olha só que legal, né? Ou simplesmente, deixa eu Ctrl Z, dá um clique dentro dele, ele importa a imagem grandona de novo, de boa. Agora, outros recursos dessas ferramentas de frames é esse aqui, ó, Rectangle Frame Tool. Rectangle Frame Tool, eu posso clicar e arrastar, ele cria um. Agora, com as setas do teclado para cima, para baixo, para esquerda e para direita, eu tenho opções. Por exemplo, ó, para cima ele dividiu o quadrado. Aí eu posso arrumar aqui, eu pressionar o Shift, ele vai fazer outra proporção. Ele cria 2. Para cima de novo cria 3. Para a esquerda, para a direita, cria vários. Então eu posso já criar vários ao mesmo tempo aqui. Não só com essa ferramenta, como também com a elíptica, que é redonda, né, claro, redonda aqui, eu posso colocar aqui também, ó, com as setas do teclado, eu posso criar 3, 4 bolinhas, ó, ou para a esquerda ou para a direita, colocar fotos ali dentro, ou outro tipo de conteúdo, não precisa ser propriamente foto, é texto. E tenho essa aqui, a Polygon Frame Tool, que eu posso fazer a mesma coisa, olha só, eu colocar, por exemplo, 2, 3... 6 imagens, vai colocar 6 só, não colocar tudo isso não. E crio aqui, ó, desse tamanho mais ou menos, e solto, foi criado ali então os meus frames facilmente. Agora se eu tô com, por exemplo, se eu quiser colocar a imagem ali dentro, supondo, né, eu faço o seguinte, não precisa nem estar com ele selecionado, eu vou lá em File, vou ver se eu acho umas imagens aqui, File, Place, aí é aula comprida, hein. Imagens, vou selecionar aqui imagens para tutoriais, vou pegar aqui umas aqui, ó, essa aqui, pegar essa aqui, essa aqui, vamos ver aqui, quantas tem mesmo? 6, né, que eu coloquei lá, 6, pegar essa outra aqui, essa aqui, tem 6, 4, 5, 6, tem 6 já aqui, e abrir, fica tudo aqui, eu vou nesse aqui, dou um clique, 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 vou nesse aqui, dou um clique e já era. Aí eu faço o que? Edito a minha imagem. Clico lá nela, aí vou clicar de novo, fica a mãozinha, só dou um cliquezinho, abre aqui o contorno, tá grandão, né, o contorno da imagem, até colocar aqui para fora, diminuir, dar um clique de novo na imagem, dar um... Só para que eu mostre conteúdo, né, para que eu possa editar aqui, que essa imagem é de altíssima resolução. A imagem, né? Então para que eu ajuste ali vai ser, né, meio que embaçado. Essa aqui também é a mesma coisa, eu clico aqui, eu dou um clique, é um clique só para mostrar que essa aqui é enorme mesmo, essa outra ali que eu selecionei. Eu vou diminuir ali a imagem até esse tamanho aqui mais ou menos, ó. Beleza. Clico nessa outra aqui para achar onde está essa parada, hein? Tá longe, onde está o negócio, cara? Olha o tamanho da imagem. Eu tirei bem o zoom aqui. Tava nem achando aqui. É um clique só que você dá dentro para editar então. Ó, beleza. Agora essa aqui é outra enorme também, ó. Vou até deixar o zoom longe já, porque são tudo imagens de alta resolução. Diminuir aqui também. Agora eu arrasto um pouquinho para baixo aqui, só para mostrar o rosto da mina. Esse aqui, um clique de novo. Você clica aqui,
e um clique. Peraí, deixa eu dar um zoom maior aqui. Aqui até ficar com a mãozinha, dá um clique. Na verdade fica uma bolinha aqui no meio, eu não sei porque que o meu não tá ficando. Alguma zica aqui que aconteceu na gravação aqui agora. Que fica uma bolinha mostrando a parte que você pode digitar bem no centro quando você traz aqui a imagem. Fica uma bolinha assim, ó. Até que grandinha aqui no meio aqui. Não sei porque que não tá mostrando aqui no meu. Deu alguma zica. Dá um clique aqui. Diminuir essa aqui um pouquinho. E essa aqui também, mais um clique. Clica bem no centro. Beleza. Posso aqui bloquear, ó, seleciono o background, tudo aqui ó, que eu não quero mover por acidente. E pressiono Ctrl L, ou Object, e a opção Lock, que é o Ctrl L aqui. Ele bloqueia lá o layer. Ou você tem a paleta de layers aqui também, você bloqueia que você não quer mexer por acidente. E agora eu tenho liberdade aqui para selecionar sem mover os outros. Posso aplicar aqui, por exemplo, um stroke. Primeiro aumentar, né, um pouquinho. Outra coisa, para aumentar tudo junto, é o Shift e o Ctrl. Shift e Ctrl. Aí não é, senão você aumenta só o frame. Shift e o Ctrl você mantém pressionado e arrasta, aí você aumenta. Se você acrescentar ainda nesse Shift e Ctrl o Alt, ele aumenta proporcional de dentro para fora. Então, ó, mais ou menos desse tamanho aqui, um pouquinho menor. Ctrl Shift e Alt, só um pouquinho menor. Um pouquinho para baixo. Jogar para cá com as setas do teclado. Eu tenho aqui então a opção de stroke. Colocar um strokezinho aqui de uns 2 pontos. Colocar um tipo de stroke diferente. Pode ser esse aqui, ó, duplo. Esse aqui é duplo. Colocar uma cor diferente no stroke. Um verde para combinar com o design. Aumentar aqui o stroke. E posso aplicar também aqui um drop shadow. Alt clique aqui no efeito para que eu edite, colocar aqui o valor de 0, opacidade de 50, colocar igual logo lá, 4 pontos, 4 pt, e o size aqui em 6px, 6 pixels, e já era, 6 mais ou menos isso. Opacidade, só aumentar um pouquinho mais a opacidade, colocar em 70 mesmo e clicar em OK. Então, esse é uma maneira aí de controlar. Só esse stroke aqui que eu não gostei muito não. Vai colocar uma outra paradinha aqui. Esse de Diamond aqui, por exemplo, ó. Esse aí já ficou mais combinando com as plantas. Eu tenho esse monte de triângulozinho em cima, né? As imagens estão todas sendo mostradas. Vou aumentar aqui View, Display Performance, High Quality Display. Então mostra todas aí em alta qualidade, né? Então acho que é só posicionar aqui o logo numa margem de segurança melhor, né? Que está bloqueado aqui o logo. Vou pegar ele aqui, posicionar. Então criou até um layoutzinho de boa assim, né? Com imagem que eu tenho no meu computador mesmo aí, que nem era para criar isso, mas tá beleza, né? Lembrando que essa aqui não importa, né? É a margem de segurança aqui. Mas é para texto, mas você pode colocar imagem também, né? Só respeitando o limite, é claro, da folha aqui. Neste caso, que não é um documento que vai ser cadernado, tranquilo. Então aqui eu tenho a visualização final aqui, ó, simples. Então acho que deu para esclarecer pelo menos o básico aqui desse trabalho com imagens, né? Eu não sei porque que não tá aparecendo a bolinha no centro aqui para mim. Não sei se é alguma zica aqui que deu, alguma parada que zicou aqui. Mas o seu provavelmente vai aparecer uma bolinha para você poder mover. Quando aparecer a mãozinha é porque tem a bolinha. Não sei aqui que zica, que parada que deu. Daqui a pouco eu vou descobrir isso aí. Então espero que tenham gostado dessa aula. Na próxima então, a gente já vai iniciar um projetinho, criando alguma coisa. Esclarecer acho que as dúvidas mais comuns aí do trabalho aqui com as imagens. E a facilidade que você tem então de trazer este material aqui para o Adobe Design. Não se esqueça de organizar o seu conteúdo antes de começar a criar algo no InDesign. Forte abraço, fica com